Hello, guys. Good morning. Olá, crianças. Tudo bem? Bom dia. Estamos aqui hoje, então, para mais uma aula de English, ok? Então, vamos lá. Guys, look for me. Hoje, nós vamos ter dois momentos em nossa aula. The first moment, que vai ser as corrections de exercise unit 2. No primeiro momento, nós vamos corrigir a unidade 2. And second moment, a presentation of unit 3. E no segundo momento, eu vou apresentar para vocês a unidade 3, tá? Então, vamos lá? Eu vou acompanhar as correções do livro aqui no meu mobile, no meu telefone, ok? E a gente vai fazendo dessa forma. Na Unit 2, nós temos Bond with My Family Tree. Era o tema da unidade 2, ok, pessoal? Então, vamos lá. Table of Contents. Nossos objectives de hoje são Unit 3, How is your routine? Verb to be and interrogative form. And Methodology. Atividades do livro, atividades para casa. Análises Routine, Verb to be and interrogative form. E conclusions, what we learned in today classes and homework. O que nós aprendemos hoje na nossa aula é o nosso homework, ok? Antes de começar a aula, eu quero fazer uns combinados com vocês, tá? Então, pessoal, nossas aulas, elas vão ser postadas todas as quintas-feiras, ok? Os links vão ser enviados no grupo de vocês. O link vai ser enviado no grupo de vocês. E o que acontece? Vou estar disponível das 7 às 11 para que vocês tirem dúvidas sobre a matéria, ok? Se ficar muito difícil mandar mensagem no período de 7 a 11, não tem problema mandar mensagem à tarde, eu respondo também. Só que a partir das 5 eu não respondo mais o WhatsApp, tá? Então é importante ficar atento a esses combinados. Então, combinado número 1, mandar mensagem de 7 a 11. Se ficar muito complicado, mande no período da tarde até às 5 horas da tarde, ok? Outra coisa, as atividades, os homeworks, é para ser enviado até na próxima aula. Então, os homeworks da semana passada, vocês podem me enviar até hoje, tá? E o que é importante? Enviar o homework, falar o nome e falar a turma. Porque a teacher tem mais 3 turmas. Então, eu preciso saber de qual turma você é para eu anotar que você me entregou o homework da semana passada, tá? Então, assim, as atividades do livro, eu sempre vou apresentar uma nova unidade e fazer as correções na próxima aula, igual eu estou fazendo hoje. Semana passada eu apresentei uma nova unidade para vocês. Essa semana eu vou corrigir a unidade. E em seguida nós vamos entrar em outra unidade, em outra matéria, tá bom? E ao final nós vamos fazer uma revisão geral de todos os conteúdos que nós já estudamos, para que a gente possa fazer a nossa prova bimestral. Ok, guys? Let's go! Correction Unit 2, pages 14 and 20. Olha só, lá na page de Unit 2, começa lá na 15, né? Que é um texto do Peter. Quem lembra do texto do Peter? Que ele vai apresentar a família dele, vai falar sobre a esposa, os pais, os tios, né? Então, olha só. Comprehension. Lá na page 16. Who's Peter's wife, né?
de quem ele é esposo. De quem que o Peter é esposo? Era uma interpretação. Nós tínhamos que ler o texto e achar. E lá na primeira linha está assim: Hi, my name is Peter. This is Amanda, my wife. Então, quem é who is Peter's wife? De quem o Peter é? De quem é a esposa de Peter? Amanda. Are Peter's parents still alive? O Peter, ele mora com os pais? No, they're not. Quem colocou no está certo, mas o que é importante? Nós complementarmos com o verbo to be, ok? No, they're not. How many brothers and sisters does Peter have? What are their names? Aqui quer saber quantos irmãos e quantas irmãs ele tem. E os nomes dos irmãos ou irmãs dele. Eu poderia colocar só yes? Não, porque o enunciado está me perguntando o quê? How many brothers and sisters does Peter have? Quantos irmãos? Lembra que how many é para quantificar. Então, quantos irmãos ou irmãs Peter have, né? Ele have one brother and one sister. What their names? Qual o nome dos irmãos? Jane and Abraham, ok? Então, a resposta é one brother and one sister. Their names is Jane and Abraham. Or somente Jane and Abraham também está correct, ok, pessoal? Number 4. Does Peter have aunts and uncles? Peter, ele tem tios ou tias? Yes, he does. He has several uncles and aunts. Ok? Correction, the Unit 2, page 16. Lá na próxima página, lá no final da página, desculpe, nós temos number 1, practice. Olha só. Complete the gifts with the negative form of verb to be. O que nós temos que fazer? Completar com o verbo to be na forma negativa. Então, ele dá um exemplo pra gente. Olha lá. Example. She isn't from France. She isn't from France, ok? Letter A. This book isn't mine. Lembra quando eu expliquei para vocês verbo to be, que é o seguinte: para he, she and it, nós vamos usar o is. Então, she is, it is, he is. Because is a singular, porque é no singular, ok? E todas as vezes que for you, we e they, vai ser are. Então, you are, they are, we are. She is, he is, it is. O it is ou its eu vou usar para nomear objetos ou animais, ok? The book isn't mine. Este livro não é meu. The book é um objeto, então eu quero falar este livro não é meu. The book isn't mine. Letter B. Jane and Peter aren't married. Jane and Peter são duas pessoas. Então, eu estou falando deles. They are. Se eu estou falando they are, verbo to be na forma interrogativa, are. Are not, com a contração aren't. Ok? E aí, letter C. That isn't right. Letter D. My brother isn't here at the moment. Letter A. We aren't in English. Letter F. It isn't Monday today. Letter G. Jane's surname isn't Peter's. Letter G. I'm not a hairdresser. Letter I. My name isn't Alexander. Letter G. There aren't many people in the class.
Number 2. Complete the sentences with use the following words. Olha só. Lá na page 70 nós temos um quadro, né, da família dos Simpsons, uma árvore genealógica da família dos Simpsons. E o exercise pediu pra gente completar de acordo com as palavras, né? Então nós temos cousin, husband, grandmother, wife, aunt, nephew, son, Homer, Marge, Homers, Marges, brother, sister, Abraham, grandfather, mother, Herb, grandparents e nice. Lembrando que grandmother, avó, grandfather, avô. Se eu quiser falar avós, eu vou usar grandparents, ok, pessoal? Então vamos lá. Letter A. Bart is Homer and Marge's son. Letter B. Homer and Marge are Bart's parents. Homer e o Marge são os pais do Bart. E eu uso parents para falar pais. Grandparents, avós, ok? Letter D. Heber is Homer's brother. O Heber é irmão do Homer. Pat is Selma's sister. Abram is Homer's father. Jack is Marge's mother. Herb is Meg's uncle. Letter I. Selma is Lisa's aunt. J. Marge is Homer's wife. Letter K. Homer is Marge's husband. Abraham is Mona and Bart's grandparents. Ling is Lisa's cousin. Meg is Pat nice. Bart is Selma nephew. Jack is Meg's grandmother. Ok? Correction page 17. Então ficou letter A. Vou ler agora por ordem para vocês ir conferindo. Vou ler só o que tiver nas grapes sem a frase. Son, Homer and Marge, Homer e daughter, brother, sister, Abraham, mother, Herb, aunt, wife, husband, grandparents, cousin, nice, nephew and grandmother, ok, guys? Olha só, lá na página 18, eu pulei esse exercise porque nós vamos fazer ele em um outro momento, ok? Então vamos lá para page 19. Page 19 não tinha nada para corrigir, né? Tinha uma production, nós não fizemos. Page 20 eram para vocês fazerem My Family Tree. Vocês iam escrever grandfather, grandmother, o pai de vocês, grandmother and grandfather e a mother, vocês. E se vocês tiverem sister and brothers, era para escrever também, ok? No mais, é isso. A correção da Unit 2 está feita. Vamos lá para a próxima unidade. Ops. Unit 3. How is your routine? Pessoal, in English, routine tem a ver com hours, months and days of the week. Então, o que nós vamos ver aqui nessa unidade hoje? And hours, as horas, month, os meses, and days of the week, os dias da semana. Então, olha só, a unidade começa com What do you know? What time are you ready to wake up at? Letter B, when is your birthday? And what is your favorite day of the week?
Pensem aí e vão respondendo comigo, ok? What time are you ready to wake up at, né? What time? When is your birthday? What is the favorite day of the week? Lá na próxima página, nós vamos ter um diálogo de Mark e Brenda. E nós vamos ver os verbos que indicam que. Olha só, vamos lá no note primeiro. O uso do to antes dos verbos indica que eles estão quase sempre no infinitivo, ok? Então, antes do verbo, por exemplo, nós vamos ler o diálogo e nós vamos achar o to. E vamos perceber que eles estão no infinitivo. O infinitivo é quando você acrescenta o ing, tá? Como se a pessoa estivesse falando indo, vindo. Porque, por exemplo, Hi, Brenda. Are you going to invite me to birthday party? Going to, indo. Se fosse só o go to, mudaria o contexto, ok? Então, olha só, quase sempre no infinitivo, se acompanhado da expressão in order, eles expressam finalidade. Então, vamos ler o diálogo de Brenda e Mark, olha só. Hey, Brenda, are you going to invite me to your birthday party? Of course, it's on November 20. And what time is the party? It's at 8 p.m. It's on Friday night, by the way. Nice. Can I take my girlfriend? Are you kidding me? Sure, you can, man. Oh, thank you very much. We're going to right now. Are you up for a walk? Yes, let's go. Vocabulary. What time? Que horas? Birthday, aniversário, party, festa, girlfriend and boyfriend, namorado ou namorada. Girlfriend para namorada, boyfriend para namorado. Traduzindo. Hey Brenda, are you going to invite me your birthday? Oi Brenda, você me enviou o convite para ir no seu aniversário? E ele quer saber o dia do aniversário, tá? E ela falou, claro, vai ser dia 20 de novembro. E ele depois, and what time is the party? Que horas vai ser a festa? E ela responde, it's at 8 p.m. Vai ser às 8 horas da noite. On Friday, na sexta-feira à noite. Nice, can I take my girlfriend? E aí ele quer saber se ele pode levar a namorada dele. E ela responde, tá brincando? Are you kidding me? Tá brincando comigo? Claro que você pode levar. E aí ele fala, muito obrigada. E ela responde, we're going to ride now. Vamos caminhar agora? Vamos fazer uma caminhada? E aí ele fala, yes, let's go. Vamos lá. E aí, guys, na próxima página nós temos a interpretação, que seria comprehension. Number 1, when is Brenda's birthday, né? Quando que vai ser o aniversário da Brenda? Number 2, when is she going to have a party? Number 3, what time is the party? Qual o horário da festa, né? And what did Brenda and Mark decide to do together? E o que eles decidiram fazer juntos? Together, juntos, ok? Aí, pessoal, vocês vão responder the number 1 of 4 interpretation de diálogo, ok? Keep in mind, agora nós vamos ver os months of the year and the days of the week, meses do ano e os dias da semana, ok? January, eu vou falar, depois eu vou falar de novo, vou falar a tradução, ok? January, February, March, April, May, June, July, August, September,
October, November and December. Agora eu vou falar, vocês vão repetir comigo e nós vamos ver a traduction. January, repeat me for please. January, janeiro. February, fevereiro. March, março. April, abril. May, maio. June, junho. July, julho. August, agosto. September, setembro. October, outubro. Novembro, novembro. December, dezembro, ok? Months of the year. Days of the week: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday, ok? Monday, segunda-feira. Tuesday, terça-feira. Wednesday, quarta-feira. Thursday, quinta-feira. Friday, sexta-feira. Saturday, sábado. Sunday, domingo, ok? Sempre que nós formos escrever os meses do ano e os dias da semana, não interessa a colocação, independente de ser no começo, meio ou final da frase, eles vão ter letra maiúscula, ok, guys? Então, meses do ano e dias da semana sempre vão ser escritos com letra maiúscula. Listening and pronunciation. Vamos repetir novamente. Vocês vão escutar e vão pronunciar os months. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December, ok? Grammar. To be in interrogative form. Agora que nós já aprendemos os meses do ano e os dias da semana, nós vamos ver como que funciona o verbo to be na forma interrogativa. Guys, é o seguinte, quando eu estou falando de verbo to be, eu vou lembrar de I am, or are you, is he, she is. Vamos falar na ordem então. She is, he is, it is. Verb to be and subject. Sujeito, she, he and it. Verb to be is. Ok. No plural, falei no singular. E no plural agora. They, you, we and they. You are, we are and they are. Então, eu tenho que ter claro sujeito e o verbo to be. Quando eu estou falando na forma interrogativa, eu vou inverter. Se na afirmativa eu vou usar sujeito e o verbo, na interrogative form, o verbo vai vir antes do sujeito para expressar que eu quero fazer uma pergunta, tá? Então, olha só. Na interrogative, am I, are you, is he, is she, is it, are we, are they. E para responder na afirmativa, yes, I am, yes, you are, yes, he is, yes, she is, yes, it is, yes, we are, yes, they are. Se eu vou responder em negative form, no, I'm not. No, you are not. No, he is not. No, she is not. No, it is not. No, we are not. And no, they are not. Agora, mais uma informação. Prestem muita atenção. Eu não posso usar a contração para responder em afirmativa ou negativa.
tá? É uma forma, digamos que é uma maneira formal, é uma regrinha do inglês. Por exemplo, eu não posso falar yes am or yes his, por exemplo, porque não estaria conforme a língua padrão, né? Nós temos a nossa gramática aqui no Brasil, na nossa língua portuguesa, e nós temos que ter nossa gramática na língua inglesa também, ok? Então, para eu responder, vai ser yes, I am, yes, we are, yes, he is, yes, she is, yes, it is, yes, we are, yes, they are. Ou no, I am, no, I'm not, no, you are not, no, he is not, no, she is not, no, it is not, no, we are not, ou no, they are not. Ok, guys? E aqui nós vamos praticais, né? Nós vamos praticar, tá? Number 1. Reinforce the use of the to verb by filling up the blanks with the correct form. Eu vou usar o verbo aqui para quê? Na interrogative form. Eu vou consultar o meu quadro aqui do lado e vou preencher. Vamos fazer a number 1 juntos? Olha só. Brenda é student. Brenda é meu sujeito. Eu sei que Brenda é feminino, então eu poderia usar she. E para she é o she is. Is é o meu verbo to be. Então, meu verbo to be vai passar para cá e vai ficar is Brenda a student? Letter B. When parará, they having a party. They é o meu sujeito e para they eu uso are. Então, when are they having a party? Letter C. Brandon and Mark close friends. Brandon e Mark são os meus sujeitos, né? São dois. Para falar eles, eu vou usar they are. Então, verb to be are. Are Brandon and Mark close friends? Letter D. I going to the party. I. Para I, eu uso am, que é estou, ser ou estar. I'm going to party. I'm going to party. Vou colocar o am. Am I going to party? And letter A, where parará, the party at last. Onde vai ser a festa na tradução. A festa é um lugar onde vai acontecer, é algo que vai acontecer. E para algo, objeto ou animais, eu uso it is. Então aqui, where is the party at last? Ok, guys? E aí vocês vão fazer no number 2. Turn the following sentences interrogative form. Vocês vão transformar as sentenças na forma interrogativa. Brenda is tired of her job. Mike isn't ready to leave. Brenda and Mark are never at the same party. The dog is here with us. I am about to go to work. Vamos transformar, sabendo que sempre o verbo vem antes do sujeito. Vamos organizar as frases em interrogativa, tá bom? Number 3. Follow the model below and answer the form questions and answer, ok? Então, olha só, o que eu vou fazer? Follow the model, vou seguir o modelo da pergunta na forma, de forma, né? E depois eu vou fazer outra pergunta. Então, olha só. When is your birthday this year? It's on November 11, Thursday. Ok? E aí nós temos 20 de março na segunda, 3 de outubro na sexta, 7 de dezembro na quarta, 15 de maio na terça
e 26 de julho no domingo. Vou transformar essas frases em English e a pergunta central vai ser When is your birthday this year? Vou seguir o exemplo. Ok, guys? And now... E agora chegou uma parte muito interessante. Então, recapitulando. Nós já vimos o verbo to be in interrogative form, ok? Nós vimos se pode ou não usar a contração, né? Fizemos a nossa interpretation, nossa comprehension do diálogo da Brenda e do Mark, que também tem a ver com routine, ok? Então, aprendemos months of the year and days of the week, meses do ano e dias da semana. E agora nós vamos aprender o que? As hours, horas. Quando alguém pergunta para vocês, what time is it? Que horas são? E aí, para aprender horas, nós temos que ter duas coisas em mente. Primeiro, que o horário da língua inglesa, dos países que falam inglês, eles dividem o dia em dois. Então, o dia deles acontece AM and PM, que traduzindo seria antes do meio-dia e após o meio-dia. Para nós, não tem essa divisão. Nosso dia começa às 0 horas e termina às 23 horas. Então, pessoal, a gente fala, é 1h da manhã, são 13 horas da tarde. Eles não usam isso. Quando chega midday, que é metade do dia, eles voltam a falar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 até, né? 1, 2, 3, no caso, 4, 5, 6, PM. Antes disso é AM. E como que nós olhamos as horas em inglês? Se alguém perguntar pra gente as horas, como é que a gente vai olhar as horas? Essa parte de horas é um pouquinho complicado, mas vocês vão aprender, tá bom? Vamos praticar, vamos começar a falar as horas em inglês para que a gente possa aprender. Então, olha só. It's o'clock. Eu vou falar o'clock para horas exatas. Então, sempre que no relógio for 1, 2, 3, 4, 5, 6, vão ser horas exatas. Então, eu vou usar o o'clock, ok? Eu vou usar o past quando for horas, por exemplo, 2:05. Lá no 2:05. It's 2:05. Eu vou colocar o 5 antes do to e no meio o past. Porque é como se fosse já se passaram 5 minutos depois das 2 horas. Vamos ver o exemplo aqui que vai ficar mais claro para vocês. Olha só. 12 horas, midday, ok? 2 horas. It's 2 o'clock. Horas exatas eu sempre vou usar o'clock. 2:05. It's 2:05. Já se passaram 5 minutos depois das 2. 2:10. It's 10:02. 2:15. It's 2:15. Quarter. Por que o quarter? Porque eles têm uma divisão, como se fosse uma fração. Na verdade, olhar as horas em inglês é como se fosse uma fração mesmo, tá, guys? Eles usam quarter e half. Quarter eu vou usar porque é 15 minutos, já se passaram 15 minutos. Então, já se passou metade de 30 minutos. Eles dividem assim. Metade de 30 minutos já passou. A quarter. Metade de 30. Então, todas as vezes que falar a quarter, 15 minutos. Falta 15 minutos, um quarto, como se fosse um quarto, para completar o half. O que é half? Às 6 horas. Ok? Então, quando for 6 horas, eu vou falar it's half past. Horas exatas, o'clock. E antes disso, vamos seguir aqui o reloginho, ó. Antes disso, eu vou usar past. Quando chegou no 15, quarter, porque vai faltar mais 15 para chegar no 6.
um quarto, entendeu? Um quarto de horas. Eles dividem as horas como se fossem frações, tá? 2h15, então, it's a quarter past 2. 2h20, it's 20 past 2. Aí passou de 2h15 a quarter, não preciso mais falar quarter, porque o quarto já passou. Então, eu vou continuar na minha linha de raciocínio. 2h20, já se passaram 20 minutos depois das 2, né? It's 20 past 2. 2h25, it's 25 past 2. 2h30, it's half past. It's half, metade, né? 30 é a metade, então eu vou usar half. 2h35, continuo. It's 25 to 3. Agora o to. Look, guys. Quando é antes das 6, né? De completar aqui 6, antes do ponteiro chegar no 6, eu vou usar o past. Depois do 6, eu vou usar o to, porque eu vou indicar que já passou, entendeu? Olha só, vamos entender melhor na prática. 2h35, já passou dos 30 minutos. Então, eu vou falar it's 25 to 3. É como se fosse, está faltando 25 minutos para as 3 horas. Se antes eu falava que já passou, agora eu vou falar que está faltando. Então, por isso que eu vou usar o to ao invés do past, ok? Então, olha só. 2h40, it's 20 to 3. Faltam 20 minutos para as 3. Então, olha só. 2h45, it's quarter to 3. 2h50, it's 10 to 3. 2h55, it's 5 to 3. 0 horas, midnight. Tá, pessoal? Então, se eu quiser falar antes dos 30 minutos, é o past. Horas exatas, o'clock. Depois de 30 minutos, eu vou usar o to. Então, olha lá. You use at mais time when given the time of a specific event. Example, the classes start at 9 o'clock, horas exatas. The flag leaves at 10 to 3, 10 to 3, 10 para as 3, tá? Porque tem o to. You use it is or its to answer a question. Take ask for the time right now. Example, what time is it? It's a 4:30. What's the time? It's a 20 to 5. What time is it? It's 2 o'clock in the morning or it's 2 a.m. What time is your breakfast? My breakfast is at 7 a.m. a.m. antes do meridian e p.m. post meridian. Ok, guys? Keep in mind, meal, refeição, breakfast, café da manhã, lunch, almoço, dinner, jantar. Então, agora nós vamos praticar, tá bom? Pessoal, horas é um pouquinho complicado mesmo, tá? Porque não é... Primeiro que não vai ser igual às horas que nós estamos acostumados aqui em português, né? Vão ser horas americanas ou da Inglaterra ou do Canadá, o país que falam língua inglesa, e eles dividem o dia deles, né, entre AM e PM. E aí tem essa coisa de o'clock, past, to, mas praticando a gente aprende tudo. Sempre que for fazer um exercise, consultar essa tabelinha aqui, que é muito importante, e qualquer dúvida vocês me falem. Exercise. Write down the respective time code to the image. Vocês vão falar as horas respectivas, ok? Vocês vão escrever as horas, tá? Então, é escrever por extenso, não só colocar horas de números, não. Number 2.
Now, establish an order of activities for the hours above. Example, I brush my teeth at 6:47. Vocês vão escrever atividades que vocês fazem e as horas que vocês fazem essas atividades. Por exemplo, breakfast de vocês, que horas que vocês acordam, que horas que vocês tomam café da manhã, que horas que vocês almoçam, tá bom? Number 3. Write the correct form in English of the below hours. Example, 20:31, 8:31 p.m. Então, aqui está como se fosse nas nossas horas. O que nós vamos fazer? Transformar nas horas americanas. Lembrando de usar o AM or o PM, ok? Practical exercise. Routine and hours. Nós vamos praticar os exercícios de routine and hours, da nossa rotina e das horas, tá bom? Meses do ano, days of the week, dias da semana, ok? Yankee words, palavras desconhecidas. Em todas as nossas aulas vão ter Yankee words, palavras que vocês não conhecem. E o que é importante, guys? Ou vocês me perguntem, teacher, eu desconheço essa palavra. Ou vocês pesquisem no dicionário. Se jogar a palavra solta lá no Google Tradutor dá certo? Pode ser que sim. Mas, dependendo do contexto, ele te dá uma outra palavra que não vai estar dentro do nosso contexto, né? Então, o que é importante? Ou dicionário ou me perguntar, ok? Verb to be in past simple and in interrogative form. Aqui nós vemos o verbo to be em duas formas, no past simple e na forma interrogativa, ok, guys? Forma interrogativa, o que eu tenho que saber? Sujeito vem depois do verbo, tá? E quando eu for responder, desculpem, tanto na afirmativa quanto na negativa, eu não posso usar contraction. Vai ser yes, I am, yes, she is, yes, it is, e por aí vai. No, I'm not, no, she's not, no, they are not, ok? Homework de vocês dessa semana. Actives pages 28 and 29, tá bom? Pessoal, é o seguinte, vocês não precisam me enviar as atividades do livro, tá? Folha por folha, não precisa. Vocês precisam me enviar os homeworks. Eu vou contabilizar a nota através dos homeworks, ok? Então, homework dessa semana, page 28 and 29. E é importante que, igual eu falei pra vocês, quinta-feira, vocês têm até a próxima quinta-feira para me enviar o homework. Teve gente que ainda não me enviou o homework da semana passada, tá? Então, o que a gente tem que fazer? Se organizar. Temos que nos organizar para colocar os homeworks em dia, as páginas em dia, né? Eu tô fazendo a correção, então vocês podem ver o vídeo, voltar quantas vezes quiser, para ir fazendo as correções também. Eu vou estar no WhatsApp a partir de agora, de 7 to 11 a.m., ok? 7 and 11 a.m. Olha aí, praticando as horas. Qualquer dúvida é só vocês me chamarem. Lembrando que vocês têm que falar o nome de vocês, tá bom? E a turma, ok, guys? Have a nice day. Tenham um bom dia, tá? Have a nice week. Uma boa semana. Fiquem com Deus todos. E muito obrigada pela nossa aula de hoje. Thanks, guys. Bye, bye.